Hoje nós vamos refletir no texto do livro do Êxodo, capítulo 12. Nós vamos conversar um pouco sobre o que a Páscoa representa para nós como cristãos e por que a mensagem da Páscoa ela é tão importante para a nossa fé. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta comigo aí no capítulo 12. No verso 12, onde nós vamos ler esse verso, para a gente abrir o nosso período de reflexão, e logo depois vou pedir para você deixar sua Bíblia comigo, porque nós vamos retornar a esse texto. No anúncio da Páscoa, Deus diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Há um longo tempo atrás, quando nós morávamos no Rio de Janeiro ainda, minha esposa tinha um plantão na sexta-feira invertida. Ela entrava às 7 da noite de sexta-feira e saía às 7 da manhã de sábado. Então, sexta-feira à noite, eu sozinho em casa no Rio de Janeiro, eu precisava preencher o meu tempo, né? Então eu colocava uma pizza no forno e eu assistia Netflix. Aí alguém uma vez falou assim: não, pastor, você não fala assim se você assiste Netflix. Você fala que você assiste um filme na Netflix. Mas a verdade é que eu assistia Netflix mesmo, porque eu ficava tanto tempo indo e voltando no catálogo, tentando achar alguma coisa, que eu ficava 1 hora assistindo Netflix e depois desistia e ia dormir. Mas eu tive que superar esse momento difícil da minha vida, então eu fui atrás de bons sites que tinham pequenos resumos dos filmes, para eu saber se eu gostaria ou não gostaria, né? Uma sinopse de uma comédia romântica já me diz que o negócio não vai ser bom para mim. Então eu comecei a descobrir o valor da sinopse, né? Desse resumo bem feito, que dá pistas do que eu gostaria ou não de um filme. Agora pense comigo, se você está lá vasculhando um catálogo de sinopses ao longo da sua noite de surfar na Netflix, e você encontra uma sinopse dos Vingadores mais ou menos assim, abre aspas: um bando de marmanjos com uniformes coloridos batendo uns nos outros até que alguém vença. Se tiver alguém aqui fã dos Vingadores, já vai querer me pegar ali na saída da igreja. Ou então você procura uma sinopse de Titanic e lê assim: um drama romântico que teria um final diferente se Jack tivesse encontrado outro pedaço de madeira para sobreviver. Você acha que essa é uma boa sinopse? Ou então você pesquisa um clássico do cinema mundial de todos os tempos, Ben-Hur. Ben-Hur. Alguns nem sabem do que eu estou falando, estão achando que eu estou falando aqui de algum tipo de prato exótico grego. Não, Ben-Hur é o nome de um filme. E a sinopse que você encontra diz assim: um filme que retrata as corridas de cavalos do mundo antigo, feitas por delinquentes, um duelo de egos entre dois amigos que se tornaram inimigos. É lógico que essas sinopses, elas têm uma pontadinha de verdade, uma pontadinha assim, bem pequenininha, mas o resto todo é uma mutilação do drama e da arte desses filmes que nós acabamos de citar aqui. No entanto, a mesma sociedade que não aceita uma sinopse ruim de um filme famoso, aceita uma sinopse péssima de um dos eventos mais apavorantes e impressionantes da história das Escrituras. A mesma sociedade que botaria lá uma baita de uma crítica para uma sinopse mal feita desses filmes, é a sociedade que faz uma sinopse patética do que significa a Páscoa cristã, porque ao longo das décadas nós transformamos essa data num domingo sobre ovos, chocolate e um tipo de um otimismo vazio que não tem nem nome e nem rosto. Nós cristãos sabemos que a cultura, como ela ensina a Páscoa para os nossos filhos e como ela mesma vive os domingos de Páscoa, a cultura dá sinais de que ela não dá conta de aceitar o verdadeiro sentido da Páscoa cristã.
A nossa cultura, de maneira geral, ela rejeita a verdadeira mensagem da Páscoa. E não é difícil de descobrir por que ela rejeita a verdadeira mensagem da Páscoa quando nós olhamos para a Páscoa. E dentro da sinopse da Páscoa que nós vamos fazer hoje, tem que ter 3 elementos. Você tem que entender o cenário da Páscoa, o evento da Páscoa e o resultado da Páscoa. Para nós entendermos o que Páscoa significa para nós cristãos, nós temos que entender o cenário, nós temos que entender o evento em si e os resultados desse evento. Nós estamos no livro do Êxodo, que no hebraico o título se chama Saída. Ele foi renomeado por Jerônimo no século IV com esse título que vem do grego e que quer dizer saída, transição, movimento. E o livro do Êxodo, basicamente, ele parte do Egito, ele avança pelo deserto e chega ao Sinai. A progressão geográfica do Egito é do cativeiro para a liberdade. Mas nós precisamos entender por que os filhos de Israel estão cativos. Porque José, que fora traído pelos irmãos, vocês se lembram dessa coisa feia que foi feita com ele? Ele foi traído pelos irmãos, jogado num fosso, vendido como escravo, e ele foi parar no Egito. Mas no Egito ele se tornou administrador num tempo de fome, e ele trouxe a sua família para morar com ele no Egito. Mas o texto do Êxodo diz assim: muitos anos depois levantou-se um faraó que não conhecera nem José, nem o seu pai, nem seus irmãos, e porque os hebreus, eles eles procriavam muito, eles eram muito numerosos e pujantes em número, eles foram simplesmente escravizados pelos egípcios. Uma escravidão que durou cerca de 40 anos, até um dia em que um menino que deveria ter sido morto como método de controle de natalidade, foi encontrado boiando num cesto no rio e tirado das águas pela filha do próprio faraó, foi criado como um membro da corte. Mas esse homem, que tinha sangue hebreu nas veias, viria a matar um egípcio tentando defender um hebreu. Ele se tornaria então um procurado número 1 pelo faraó, exilado lá em Midian, no meio do deserto, depois de 40 anos, em completo anonimato. Deus aparece para esse homem chamado Moisés e diz assim: volta lá no Egito, porque você fará com que aquele povo saia, por meio de você eu farei grandes sinais. E nós conhecemos os sinais que foram sendo feitos um após o outro. 10 sinais que todos eles, segundo o erudito Kaiser, que é um grande teólogo do livro do Êxodo, ele diz assim: todos os sinais que Deus foi fazendo mostravam ao mesmo tempo a glória de Deus e mostrava a pequenez de cada um dos deuses egípcios adorados pelo faraó e pela sua corte, porque cada um dos milagres vinha contestando uma divindade dos egípcios. Mas mesmo assim os egípcios não creram, mesmo assim faraó endureceu seu coração. Então o texto de Êxodo 11, verso 1, leia comigo, nos dá o cenário. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Deixará sair é dar permissão para que saiam. Sabe por quê? Porque os hebreus, eles eram escravos. Eles eram escravos, indefesos, amassando barro e fazendo tijolos para o período áureo das grandes construções egípcias. Então, o cenário da Páscoa fala sobre escravidão, sobre pobreza, sobre vulnerabilidade, sobre um povo indefeso que não conseguia fazer nada por si mesmo. E então você me dirá assim: pastor, e o que nós temos a ver com isso? Nós vivemos numa das regiões mais prósperas do país. Nós somos pessoas livres, nós somos pessoas educadas, nós somos pessoas bem resolvidas, nós somos pessoas esclarecidas, pastor. Note que, de maneira geral, nós não conseguimos conectar a nossa história com a história daqueles escravos sujos, fedidos, que foram socorridos por um Deus gracioso lá no Êxodo. E nós podemos perder de vista uma verdade profunda a respeito da Páscoa, que a Páscoa, ela reanuncia uma mensagem de liberdade para pessoas, homens e mulheres como eu e como você,
que não são escravos num regime socioeconômico, não é uma escravidão financeira, mas nós vivemos sob um tipo mais delicado e sutil de escravidão. Jesus, comentando sobre isso muitos anos depois, fez um comentário assim para os fariseus: digo a verdade a vocês, todo aquele que vive pecando é o quê? É escravo do pecado. Jesus entendia que a história do Êxodo não era só uma história de escravos sendo libertados lá atrás, era uma história de todos nós, porque todos nós experimentamos um tipo sutil de escravidão nas nossas vidas pessoais. Será que nós somos mesmos livres do passado de uma família disfuncional e perigosa? Será que nós somos realmente livres das marcas que a vida nos deixou? Será que nós somos livres dos abusos que sofremos na infância? Será que nós somos livres do ódio, do rancor que nós alimentamos contra algumas figuras importantes na nossa história? Será que nós somos livres da necessidade de aprovação e de provar que nós somos alguém para pessoas que não se importam conosco? Será que nós somos livres da necessidade de comprar, de ter, de adquirir, de ter mais, de possuir e de crescer para saciar o nosso vazio? Será que nós somos livres da ganância para sermos generosos com o nosso dinheiro? Nós temos o nosso dinheiro ou o nosso dinheiro é que nos tem? Nós somos livres dos vícios que nos prendem aqui e acolá, não só pensando nos vícios mais óbvios e sujos, como o álcool, o sexo, a pornografia, mas também o vício em trabalho, o vício em compras. Nós não somos tão livres quanto gostaríamos de acreditar, e em algum lugar importante do nosso coração nós sabemos disso. Nós sabemos que essa história, ela é para nós, porque nós também fomos escravizados pelo nosso próprio ódio, pelo nosso próprio ego. É engraçado que a liberdade que a nossa sociedade ostenta ter é o tipo de liberdade que sempre leva as pessoas na direção daquilo que elas desejam e querem fazer, mas nunca na direção de uma postura abnegada, nunca na direção da humildade, nunca na direção de abrir mão, nunca na direção de Deus, sempre na direção do ego. Então a pior prisão que pode ter é quando você e eu, nós acreditamos que somos livres, mas somos escravos do nosso próprio ego. Estamos aqui para saciar nossos próprios desejos. E essa escravidão, ela é tão sutil e perigosa, porque o pior escravo é aquele que recusa a perceber a sua própria escravidão. Muito cuidado, porque talvez se o mesmo Deus que libertou os hebreus do Egito viesse até nós hoje e dissesse assim: eu vou tirar vocês dessa escravidão, talvez nós disséssemos para ele: mas que escravidão? O que é que o senhor está falando? Nós somos livres, nós vamos e voltamos quando bem entendemos, nos nossos carros possantes, nós temos recursos, nós estamos abastados e somos autônomos. Mas a grande questão é que toda vez que nós desprezamos a ajuda, que nós não aceitamos ajuda, nós estamos reafirmando nossa condição de escravidão. E aqui, antes de prosseguir, eu vou contar uma mera anedota de um cara que estava numa região de perigo, as chuvas colidiram sobre aquela região e o rio começou a subir, e os seus vizinhos falaram assim: olha, você precisa deixar essa casa, ela está num lugar muito perigoso. Ele falou assim: não, eu tenho fé, Deus vai me salvar. Pouco tempo depois, as ruas começaram a ser inundadas e os caras da defesa civil vieram e falaram: você precisa deixar essa casa. Ele falou: eu não vou largar a casa, eu não vou sair daqui, porque eu sei que Deus vai me salvar. E a água subiu mais um pouco, ele teve que subir na laje da casa dele, e um helicóptero veio resgatá-lo lá em cima, e as pessoas vêm, sobe e tal. Ele falou: não, fiquem tranquilos, porque eu sei que Deus vai me salvar. E no final dessa história, ele morre. E ele chega no céu. E ele fala com Deus: Deus, mas como é que o Senhor pode fazer isso comigo? Eu confio no Senhor, eu esperei a sua salvação, eu criei no seu salvamento, e agora, olha só. Ele fala assim: mas filho, eu mandei os seus vizinhos, eu mandei a defesa civil, eu mandei até um helicóptero. Deus envia ajuda
por meio de pessoas. Deus envia ajuda por meio de amigos. Deus envia ajuda por meio de médicos e até de remédios. Deus envia ajuda por meio de pastores, servos de Deus e até de terapeutas. Deus envia ajuda por meio de quem Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele não reza na sua cartilha e nem na minha. Nós não temos o direito de dizer que tipo de ajuda nós queremos. É Ele que oferece a ajuda que Ele entende necessária. Então pense comigo se nós estamos aceitando ajuda. E pense com você se você está aceitando ajuda. Porque de nada adianta oferecer ajuda para alguém que não quer ajuda. Se nós sabemos da nossa condição de escravidão, nós saberemos segurar uma mão que vem na direção da nossa mão. E saberemos que possivelmente essa mão é a mão do próprio Deus. Então nós precisamos entender o cenário da Páscoa. Mas nós precisamos entender também o evento da Páscoa. Eu fico muito preocupado, porque quando nós contamos as histórias da Páscoa para os nossos filhos, é lógico que nós vamos editando algumas partes, não é? Não tem como a gente contar a história assim da Páscoa mesmo para os nossos filhos, né? Eles têm que conhecer uma estrutura, sabe por quê? Porque a história da Páscoa diz assim, Êxodo 12, 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Note a última frase do versículo 13. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. A noite da Páscoa foi uma noite de terror e de pavor. A morte andou com pés descalços e espada desembainhada no Egito naquela noite. Vidas foram ceifadas de uma maneira assim letal, cabal e definitiva, porque todos os outros sinais que Deus havia feito eram de alguma maneira reversíveis. Mas a morte dos primogênitos jamais seria desfeita. E por que os primogênitos? Quando nós, pós-modernos individualistas, nós lemos esse texto, ele não faz muito sentido para nós. Por que os primogênitos? Por que os primogênitos? Mas naquela sociedade que entendia-se sempre como uma coletividade, o primogênito tinha um lugar especial na estrutura da família. Tim Keller comenta isso num dos seus livros. Ele diz que na nossa cultura individualista, a identidade e o senso de dignidade de um adulto estão normalmente ligados às suas habilidades e conquistas. Mas em tempos antigos, todas as esperanças e sonhos de um homem e de sua família recaíam sobre o primogênito. Quando Deus chama Abraão para abrir mão do primogênito, seria análogo a pedir um cirurgião que abrisse mão de uso de suas ambas mãos, ou pedir a um artista gráfico que desistisse de um dos seus olhos. Ou seja, o primogênito, ele estava ali para representar todas as famílias. O primogênito era a família. Então, quando Deus executa um dia, uma noite de juízo, Ele está julgando o Egito pela sua recusa em aceitá-lo como Deus. Deus está punindo, julgando e derramando sua ira de forma copiosa, fazendo aquilo que um Deus justo faz. Ele pune o pecado sempre com a morte, porque o salário do pecado é sempre a morte. Então Deus, no dia da Páscoa, se revela como um justo juiz. E essa noite não é uma noite de alegria, é uma noite terrível. Mas então a nossa cultura, ouvindo esse texto, diz assim: pastor, olha, eu simplesmente não posso aceitar um sermão assim. Eu não posso aceitar que o senhor chegue no domingo para pregar para a igreja que Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que se ira. Porque é lógico, pastor, que se Deus é um Deus de amor, então esse Deus, ele é todo benevolente. Se Deus, ele nos ama, então ele não pode se irar. Existe na nossa cultura uma visão geral de um Deus que é um Papai Noel, que independente do que você faça, Ele vai trazer o presente no final do ano.
Ele era como uma avó, bem generosa, que independente do que nós façamos, vai sempre nos acolher com aquele colo gostoso e tudo vai ficar bem. Mas note como é perigoso quando nós mutilamos a imagem desse Deus. Vamos falar um pouco sobre você e sobre mim mesmo. Quanto mais você ama o seu filho, e quanto mais você investe nele, quanto mais você deposita na educação dela, e quanto mais você se envolve com a criação como um pai muito envolvido com os seus filhos, quando os seus filhos crescem e começam a fazer bobagens na vida, como é que fica o coração da mãe, como é que fica o coração do pai? Ele fica cheio de um sentimento um pouco amargo e um pouco indignado de ver o filho destruindo a própria vida, não é? Ou você fica super tranquilo assim, vendo seu filho destruir a própria vida, e fala assim, não, normal, pô, tranquilo. Não é? Por mais que a gente fale assim, eu fiz isso muito na minha idade. Tem alguns pais que usam essa frase para tentar tapar o sol com a peneira. Eu fiz isso muito na minha idade. A grande questão é que quanto mais você ama, mais você se indigna quando uma pessoa tenta se autodestruir. Quando você é amigo de alguém e esse cara começa a trilhar caminhos esquisitos, e esses caminhos são autodestrutivos, por amor você chama ele no canto e puxa a orelha dele. Quando o seu cônjuge começa a dar vacilos, que o prejudicam não só a ele, mas a toda a família, você puxa o seu cônjuge no canto e puxa a orelha dele. Porque a ira é raiva? Não, a ira é uma faceta necessária do amor. Todo pai que ama, no fim, vai se irar, porque a ira, no tecido bíblico, não é raiva, é a indignação diante da injustiça. E um Deus que ama, precisamente será um Deus que se ira quando nós destruímos a nossa própria vida com o pecado. É um Deus que se indigna, é um Deus que não fica impassível. Note que, diante da perspectiva bíblica, o contrário do amor não é a ira, o contrário do amor é a indiferença. E Deus não é indiferente a mim, nem a você. O Deus da Bíblia é um Deus que se ira. Se você abre de Gênesis, Apocalipse, você vai descobrir um Deus que ama a justiça, mas que odeia o mal e a maldade. De um Deus que tem prazer na verdade, mas um Deus que odeia a mentira. De um Deus que ama a vida, mas odeia o assassinato. Um Deus que se ira. Agora, a outra pergunta que alguém me faria, é a seguinte, bom, então tudo bem, Deus pode se irar, mas que direito lá tem ele de executar justiça, de fazer juízo e de punir quem ele acha que precisa de punição? Ótimo, podemos conversar sobre isso também. Você é um empreendedor e você começa uma empresa pequena com o seu capital quando você tem cerca de uns 20 e poucos anos. E você se mata por essa empresa. Você trabalha, você coloca dinheiro, você não viaja e a empresa vai crescendo e ela vai tomando um vulto, ela vai tomando um nome e você tem que contratar colaboradores. Então, em determinado dia, você contrata um colaborador, você celebra com ele um pacto de trabalho, um contrato que tem um horário, que tem tudo lá. Mas, numa segunda-feira, aquele colaborador chega sem o uniforme. Você fala assim, fulano, você está sem uniforme? Eu falo assim, eu não vou usar uniforme nenhum. E eu não acho que ninguém devia usar uniforme aqui também. Aí você chama ele no escritório e tal. Aí na terça-feira, em vez de chegar às 7, ele chega às 10 horas da manhã. Você fala assim, mas fulano, não vou chegar a hora que eu quiser aqui no trabalho. E eu vou sair a hora que eu quiser também do trabalho. O que você e eu, o que nós faríamos com um colaborador assim? A gente sabe, não sabe? Se você sabe, acena com a cabeça assim para mim que você sabe o que tem que ser feito. Você sabe? Ah, todo mundo sabe. Sabe por quê? Porque é a sua empresa. E a palavra autoridade vem da raiz de autor. Porque a empresa é sua, a empresa vai correr dentro dos trilhos do que você intentou para ela. A grande questão é que nós não criamos a nós mesmos, não é verdade? A grande questão é que não fui eu que fiz a engenharia do céu, nem fui eu que medi os mares. Esse mundo não é meu, não foi criado nem por mim, nem por você. Esse mundo tem um autor que é o autor da vida. Então pense bem, com a mesma lógica que nós utilizamos para demitir um colaborador, é a mesma lógica que Deus utiliza
para reivindicar a sua autoridade sobre a criação que é dele. Deus tem sim o direito de julgar o pecado, meus irmãos. E Deus tem o direito de julgar a nossa incredulidade. Antes de eu avançar para o final, eu quero fazer uma breve citação. Nós não podemos confundir dúvida com incredulidade. Os egípcios foram julgados pela sua incredulidade. O que é dúvida? É quando eu estou num processo de fé, mas eu tenho algumas dúvidas, eu tenho algumas perguntas. E não é incomum que na história da igreja, grandes homens de Deus tiveram dúvidas e as levaram aos pés do Senhor. Agostinho de Hipona, por exemplo, foi um homem que foi assomado de muitas dúvidas. No entanto, dúvida não é incredulidade. A dúvida é quando eu estou tentando seguir a Jesus, mas eu tenho perguntas. A incredulidade é quando Deus me dá sinais bastantes e eu me recuso a crer neles. Incredulidade é fechar, é estrangular o coração para não crer em Jesus, quando existem sinais de sobra de que Ele vive, de que Ele tem poder e de que Ele é Senhor. Então cuidado porque todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus domingo após domingo, nós seremos muito mais responsabilizados do que outras pessoas. Assim diz o Novo Testamento. Para aquele que mais foi dado, muito mais será cobrado. Cuidado para que nós não tenhamos no nosso coração uma raiz de incredulidade, onde eu vou ouvindo e eu vou me recusando, me trancando e me fechando, porque Deus certamente julgará toda e qualquer incredulidade. Então nós falamos sobre o cenário da Páscoa, nós falamos sobre o evento da Páscoa, que é um evento onde Deus vem para julgar o Egito, e por fim, nós vamos falar um pouco sobre o resultado da Páscoa. Quando leio esse texto, eu sinto um calafrio na espinha, porque eu imagino a mim mesmo com a minha esposinha, os nossos filhos assim, sentados no chão de uma casinha de pau a pique, bem pobre, lá no gueto dos escravos. E então, lá pela meia-noite, no meio daquela densa treva escura, eu ouço alguma coisa caminhando assim, pelo vilarejo. Ele para diante da minha porta, ele vê que o umbral foi pintado com o sangue do cordeiro, mas aquela coisa horrenda não entra dentro da minha casa. Mas poucos instantes depois, eu ouço um berro da vizinha. Sabe por quê? Porque ela descobriu que o filho dela, que dormia, geralmente as famílias dormiam agregadas assim no mesmo quarto, ela descobre que o filho dela está gelado, porque a sua vida havia sido recolhida alguns instantes atrás. Esse texto me apavora. A grande pergunta é a seguinte: como é que esse poder de morte sabia em qual casa entrar, em qual casa não entrar? Será que ele tinha uma lista? Ele falou assim: Rua Ruivo 65, apartamento 14, aqui não, mas no apartamento 15, aqui tem, aí ele entra. Agora, vamos continuar. 14 não, 15 sim, 17 não. Mas no 18 tem um negócio para mim aqui. Esse poder não tinha uma lista. Não é? Como é que foi? Deus veio para os anciãos e disse assim: vocês vão tomar um cordeiro. Vocês vão preparar uma refeição com esse cordeiro. Vocês vão comer esse cordeiro, vestidos e prontos para a saída. Porque depois disso virá a liberdade. Mas não saiam antes que a morte passe pelo Egito. Peguem esse sangue do cordeiro, passem nos umbrais, e então o lar de vocês será poupado. Se algum hebreu desavisado não passasse o sangue nos umbrais, o que aconteceria, meus irmãos? O filho dele seria tomado, porque Deus está dizendo assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vocês não estão sendo salvos pelos méritos de vocês. Vocês não estão sendo poupados porque vocês são muito melhores do que os egípcios. Vocês estão sendo poupados porque para vocês eu provi um cordeiro para morrer no lugar do primogênito. E quando vocês se apossam disso pela fé e com obediência, então o lar de vocês é resgatado. Os hebreus não foram salvos pelos seus méritos. Eles não foram salvos porque eles eram melhores, mais elevados moral ou espiritualmente do que os egípcios.
Eles foram salvos porque por eles morreu um cordeiro. Então o resultado da Páscoa é que existe uma liberação desse povo. Esse povo é solto, eles podem ir livres agora, mas porque algo muito profundo foi operado nessa história, que é a seguinte: se você e eu estamos nessa história, e a gente fala assim, rapaz, hoje à noite vai passar aqui um troço aqui com a espada afiada, e graças a Deus que esse cordeiro aqui já morreu pelo nosso filho, e o sangue dele é o bastante para fazer com que nós passemos por esse colapso. Agora note como isso é importante para nós cristãos. Sabe por quê? Porque o mesmo ato que é de juízo e condenação para os egípcios, é um ato de liberação e salvação para os hebreus, e toda essa diferença está no cordeiro. Aquela noite foi uma noite diferente para hebreus e para egípcios, por causa de um cordeiro. Certa feita, João Batista estava lá pregando para as multidões e tal, e daqui a pouco passou por ele assim, um cara lá de Nazaré da Galileia. Ele parou tudo que ele estava fazendo assim, lá está ele, aquele é o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. A história da Páscoa é sobre um cordeiro que tem que morrer no lugar de alguém para que haja salvação. Os cordeirinhos que eram trazidos ao templo e mortos pelos sacerdotes, porque alguém havia quebrado a lei de Moisés, é uma história de alguém que morria para providenciar substituição. Sempre Deus está enviando alguém, mas todos esses eventos eram sombras, todos esses eventos eram um anúncio, todos esses eventos eram uma mensagem. Qual mensagem? A mensagem de que no tempo pleno de Deus, Deus enviaria o seu filho, nascido de mulher, para morrer levando sobre si mesmo os nossos pecados. A Páscoa é sobre Jesus. A Páscoa é sobre o fato de que Deus derramou sua ira não sobre nós, mas sobre Jesus. De que a ira que era destinada a mim foi alocada sobre Jesus. E de que Jesus cumpriu tudo aquilo que nós vimos sendo manifestado ao longo do Antigo Testamento. A metáfora de escravidão é a nossa metáfora. O cordeiro é Jesus imolado, e o resultado foi salvação, liberação e redenção. Eu quero te dizer que hoje, se você crê em Jesus, de fato existe um poder único operando sobre a sua vida. Nós cristãos às vezes nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de que para nós liberdade foi comprada, de que de fato Jesus morreu para que houvesse uma mudança no rumo da nossa história. Então eu quero te dizer o seguinte: todo o poder para que eu e você pudéssemos viver uma nova vida já foi alocado sobre nós por causa de Jesus. Você não precisa viver escravo do ódio, você não precisa viver escrava do medo, você não precisa viver escrava da aprovação de quem quer que seja, você não precisa viver escravo do álcool, você não precisa viver escrava das compras, você não precisa viver escravo do sexo, você não precisa mais viver em cativeiro. Um poder foi alocado sobre você. A grande questão é se dele nós estamos nos apossando para que nós possamos experimentar liberdade. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: suponhamos que você estava lá. Você estava lá no ajuntamento, quando Moisés passou as instruções: como um cordeiro, vestido de roupa, com um cajado na mão, e passem o sangue nos umbrais, e você estava lá. Mas à medida em que você foi voltando para casa, você viu alguns vizinhos seus que não estavam, hebreus também, mas parece que o e-mail deles caiu na caixa de spam, da reunião, da assembleia. Ou eles achavam que aquilo que ia ser decidido na assembleia já não era muito importante mais para o bem do condomínio. A Kelly me entende bem, né? E então eles não foram na reunião, eles não receberam a notícia. Então você entra em casa, e a tarde começa a cair, e você está preparando lá o cordeiro, e vestindo seus filhos, e colocando o cajado, e se vestindo para sair também.
e você olha assim pela janela e os seus vizinhos não estão se preparando. Eles não mataram um cordeirinho e a coisa está quieta na casa do lado. E então as primeiras estrelinhas começam a apontar no céu de anil. A noite, com suas primeiras sombras, começam a invadir o Egito. E você olha e vê que algumas portas dos seus vizinhos ainda não foram tingidas com o sangue do cordeiro. O que é que você faria? Você ficaria bem reclinado sabendo que o seu cordeiro está preparado e que a sua porta foi pintada? Você ficaria bem descansado sabendo que, olha, aqui em casa está tudo resolvido, eles são desorganizados lá, é assim mesmo, esses vizinhos sempre foram assim, não sei o que, tal, né? Nós precisamos parar de brincar de igreja, brincar de cristianismo. Se você crê na Páscoa, você sabe que a mensagem da Páscoa e a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de elevamento moral e de melhoria ética, é uma mensagem de vida ou de morte. Mas parece que nós não estamos entendendo. Nós nos congregamos no domingo absortos, ouvindo as coisas com ouvidos de pescador. Voltamos para a nossa rotina, imersos nas nossas tarefas. Do seu lado, existem famílias inteiras que não passaram ainda o sangue do cordeiro no umbral das suas casas. E nós achamos que temos todo o tempo, mas uma noite escura vem aí. Uma espada desembainhada e afiada já está, e um juízo jaz à porta, já pisando na soleira. Contra essas famílias, um relógio conta sempre ao contrário, menos tempo a cada dia, e um dia não haverá mais tempo. Eu e você, nós cremos num dia que o profeta chama de o temível dia do Senhor. Será como aquele dia da Páscoa, aquela noite terrível. Haverá sombras escuras por toda parte, ranger de dentes e juízo para todos aqueles que não tiveram suas casas tingidas com o sangue do Cordeiro. Então, não fiquemos acomodados. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua família, existem pessoas que precisam ouvir dessa mensagem aqui. O que elas farão com ela, isso é de responsabilidade delas, isso é um fato. Isso é de responsabilidade delas. A sua responsabilidade não é pintar a casa delas, é abrir a sua boca e falar: um juízo vem aí. Uma espada está à espreita, mas um cordeiro já morreu. E se você hoje se apossar do sangue dele, você pode passar por esse mar de ira e chegar lá na terra que foi prometida. Vamos orar todos juntos. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nossa provisão, Cordeiro Santo de Deus, princípio e fim, alfa, ômega, o cavaleiro no cavalo branco, a raiz de Jessé, a estrela de Davi, o lírio do campo. Mestre, tudo é sobre você, mestre. Tudo é sobre você. Você que passou pela noite escura da morte, para que nós pudéssemos ressurgir com o Senhor nas primeiras horas do domingo. Como diz o teu apóstolo, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes do mundo. Mas porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele, fomos assentados nos lugares celestiais. Mestre, nós te adoramos. Bendito seja o teu nome. Jesus, que o teu nome seja conhecido aqui no nosso bairro,
na nossa cidade e amado. Que o teu nome seja conhecido em cada apartamento, em cada condomínio, em cada família, em cada reunião, nos lares, nos pequenos grupos. Que o teu nome seja exaltado sobre todo nome, Jesus. Porque não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o seu nome, pelo nome de Jesus. Ó Mestre, obrigado. Você nos encontrou quando nós escravos éramos. Você nos encontrou lá, Jesus, no fundo do poço. Talvez muito bem-sucedidos, talvez até mesmo abastados, mas vazios no lugar que mais importa no nosso coração. Vazios, sim, sem esperança, sem conhecer as maravilhosas promessas de Deus, da palavra. Obrigado, Jesus, porque um dia nós éramos escravos, você nos libertou pelo seu sangue. Nos ajuda, Mestre, nós precisamos da tua graça para que a mensagem da Páscoa arda novamente em nosso coração e nos torne maravilhados pelo fato de que nós precisávamos de um Salvador e Ele veio, não um enviado qualquer, não um poderio militar qualquer, não um rei qualquer, mas o Rei da Glória em pessoa, o Filho unigênito de Deus que se fez carne e morreu em nosso lugar. Mestre, obrigado. Nós pedimos que nessa Páscoa o Senhor renove os nossos corações, as nossas famílias, a nossa disposição de caminhar com o Senhor e de levar adiante a mensagem da verdadeira Páscoa. Nós oramos assim em nome de Jesus.